galera do Instagram de cara, sejam bem-vindos ao nosso papo das 14 horas. E hoje, sexta-feira, Brasil, é hora do quê? Da gente começar a se preparar para desacelerar. Se bem que nessa quarentena, né, galera, a gente tá um pouco aí desacelerado. Na verdade, não. Acho que nós estamos acelerados, mas com outra rotina. Sejam bem-vindos. Hoje teremos um papo com o ator Nicolas Prates, que daqui a pouquinho eu vou chamar. Nicolas, se você já estiver por aí, já me manda um oi. E eu quero saber, vocês aí que já estão me mandando oi, de onde é que vocês estão falando. Me contem de que cidade, país, estado, planeta, de que lugar do universo vocês estão conectados com a gente. Onde é que vocês estão confinados durante essa quarentena. Então, ó, um beijo pra Ingrid, que já pediu um oi aqui. De onde que você é, Ingrid? De onde é que você tá falando comigo? De onde é que você está pedindo esse oi? Pra Ana Soares também. A Nilvete tá pedindo um oi pro Davi Luca. Oi, Davi Luca. De que cidade vocês estão falando? A Isabelle é do Acre. A Marta de Vitória, no Espírito Santo. A Alice tá aqui com a gente. A Magda também. Deixa eu só ver se por um acaso o Nicolas já me mandou um oi, alguma coisa pra eu saber se ele tá por aqui. Ainda não. Aqui, eu acho que tá sim. Vou mandar aqui o convite pra ele. Já acionado. Tem a Nayara de Rondônia falando com a gente, a Charlene de Fortaleza, no Ceará, a Cláudia também de Fortaleza. Ei! E aí? Tudo bem? Desculpa, Tudo gente, ótimo. gritando, né? É que eu tô animado. Eu já estava aqui botando no modo avião, porque às vezes tem gente que liga, né, no meio No meio da live, mas é da live. maravilhoso. Eu poderia atender a pessoa, falar com ela, obter informações sobre você por meio dessa entrevista. Como é que você tá, Nicolas? Tô bem. Tô em casa, né? Enfim, muita meditação, Eu muita tenho yoga. visto muita meditação, muita atividade física. Me sinto mal todas as vezes que vejo, porque não estou conseguindo praticar nada, Brasil. Mas me incentiva do mesmo Não, jeito. mas é difícil, né? Tem dias que a gente não quer fazer mesmo e, assim, Ai, você tem esses dias também? tenho, que isso. Obrigado, Senhor! E principalmente que aqui no Rio, ontem foi um dia assim, de muito frio e de chuva. Então, esses dias são os dias que, nossa, ninguém todo mundo merece uma panela de brigadeiro, assim, desses dias. Gente, se Nicolas, atleta, está falando isso, quem sou eu para me condenar, gente? Aqui em São Paulo, tá frio também. E aí eu fiquei pensando hoje, falei, gente, se eu não voltar para atividade física, agora que não tá tão frio ainda, quando começar o inverno, é nunca mais, gente. É nunca Cara, mais. mas é ótimo, eu vou te dizer, a gente pensa tudo, mas quando termina é sempre assim, nossa, que bom que eu fiz. Você pode estar morto realmente, mas é sempre, nossa, faz bem, né? É Não, serotonina. faz muito bem. Quando termina, eu dou graças a Deus. Eu fico feliz, eu fico obrigado, Senhor, por eu ter tido a coragem de levantar e ter feito isso. Mas, Você gente... sabe, você sabe que eu tenho isso dentro de mim, né? Graças a Deus que acabou, e é isso que me incentiva, porque eu acredito no produto final. Agora, nessa quarentena, eu já até falei para algumas pessoas isso. Eu tô me desafiando muito na yoga e na meditação, porque eu não conseguia antes, eu sou um pouco hiperativo. E aí eu não conseguia antes ficar assim, tipo, 5 minutos sentado fazendo uma meditação. Mas Entendi. como ninguém está confortável nessa situação de quarentena, o que é a yoga? É você encontrar o conforto no desconforto, né? Então, eu tô evoluindo muito por conta disso, de encontrar o conforto no desconforto, porque a gente está vivendo isso, né? Ninguém está confortável, mesmo quem tem o privilégio de estar em casa. Mas é uma coisa que está me ajudando muito. Eu tô me sentindo bem depois da prática. E acho que se sentir bem em momentos como esse são de um valor incrível, né? Sim, você está conseguindo, você está fazendo... Você não fazia yoga antes? Não. Assim, fazia, sei lá, uma vez no mês, sabe? Uma vez a cada 2 meses, quando queria fazer alguma coisa diferente. Agora faz parte do meu dia a dia. Sua rotina. E aí você está conseguindo fazer aquela yoga que levanta tudo, bota a cabeça para baixo, põe os pés Eu para tô cima? tentando essa aí, eu tô tentando, que é a Ashtanga que a gente fala, né? A Ashtanga Vinyasa.
Esse é o estilo que eu tô indo. E eu não tô indo sozinho, não. Eu confesso que eu tô... Tem gente achando essas lives chatas. Tem gente, ai, não aguento mais live. Cara, eu tô amando. Eu tô me beneficiando Não, das eu tô lives. amando também, gente, porque assim, que é meu trabalho aqui, meu emprego, eu tô amando. É, não. Imagina, assim, eu ia estar em casa, se eu não estivesse falando com você, eu estaria lendo ou vendo alguma coisa. É muito mais dinâmico, sabe? E, Sim, enfim, imagina para as pessoas que estão sozinhas, né? Em sim. casa. Então, isso é fenomenal. E eu estou me beneficiando das lives dos instrutores de yoga que beneficiam, né, esse conteúdo gratuito, como Uhum. vários outros. Mas Sim. eu não tenho um específico que eu vou. Eu vou procurando, assim, eu jogo hashtag yoga e vou achando os perfis e vou fazendo a live das pessoas. Outro dia eu fui fazer, eu tava vendo uma live sua, você fazendo atividade física, eu falei, vou fazer isso. Quando eu vi, eu falei, gente, eu vou desmaiar, melhor eu não me arriscar, porque é pesado, gente, não é. Você sabe que depois eu fui falar com o meu amigo, que estava na live comigo, e ele falou, cara, eu acho que a gente errou, porque a gente fez no nosso ritmo, né? Então, às vezes, a gente pode ter desanimado alguém em casa. Aí a gente combinou o quê? De fazer uma outra, a gente vai fazer, mas assim, fazendo e a gente vai dar um tempo. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, para deixar as Maravilhoso. pessoas terminarem, porque aí a pessoa vê que a gente está junto, né? Sim. Ele Então, falou assim, ó, assim, é uma atividade física, assim, um exercício que você faz em 10 segundos, me dá 15 minutos. E aí eu vou realizando, tá? Porque, assim, ele falou, a mãe dele estava na casa dela, que eles não estão passando a quarentena juntos, ela falou, filha, eu parei, porque eu não aguentei vocês não podem fazer isso. mas é que você tem todo um condicionamento também, né? A gente, já tá, a gente sabe disso, que você tá todo Sim. habituado já. E tava no início da quarentena, né? Então tava com muita energia para gastar, enfim. Uhum. É, não tinha, a gente não fazia ideia, né? Porque todo dia vem informação nova. A gente não fazia Sim. ideia. Eu pensei que hoje, 8 de maio, de repente já teria, Tava sabe? gravando uma novela nova, né? Entendeu? Eu pensei que a gente pensava, né? Que já tivesse em outra situação. Bom, já que a gente tá falando em quarentena, você tá confinado aonde? No Rio de Janeiro, é isso? Eu tô confinado aqui em casa, no Rio de Hum. Janeiro. É, foi meu aniversário no dia 4. Oi, gente, Agora. parabéns! Eu Obrigado. vou oferecer um bolo, mas assim, eu não teria nem coragem de te dar um bolo, porque eu acho que você tá fazendo atividade física. Quem faz atividade física faz dieta, então não vai comer bolo. Mas Olha, toma distância também não consigo. eu faço tanto que eu não me privo de comer nada. Então, da próxima vez, você pode mandar. A gente fez. O que aconteceu, na verdade? Eu tava com a minha família e aí a gente tem uma casa na Serra. Então, Uhum. pegamos todos que estão aqui em casa, a gente entrou no carro, todo mundo de máscara, fomos pra Serra e não paramos nem pra fazer xixi no meio do caminho. Deu vontade, falou, não Foi vamos dentro do parar. carro mesmo, né, gente? É Não, família, todo mundo junto. levamos garrafinha, levamos garrafinha. Mentira! Mas a Levamos Serra não garrafinha. fica aí perto? Não, mas a gente não. Oi? A Serra não fica perto? Cara, fica 2 horas, 1h40. Gente, segura essa bexiga aí, gente. Não, ninguém precisou usar as garrafas. Mas aí fomos pra lá e o que acontece? A gente tem gato. Hum. Então eu voltei. Eu voltei tem 2 dias mais ou menos e agora eu tô sozinho em casa e a família tá na serra. Eu entendi. Belo presente de aniversário você ganhou dessa família, em Brasil? É. Você Não, é o mas aí aniversariante meu completo. aniversário foi na segunda. Aí eu passei a segunda com eles, aí na terça eu voltei. Eu vou te ensinar uma coisa. Aniversário, para ser bem comemorado, a gente comemora a semana inteira. Começa no dia e dura uma semana. Mas então, eu fiz antes. Eu acho que a gente foi na quarta e meu aniversário foi na segunda. Então foram 5 dias. Eu fiz 3 bolos de cenoura. Fiz, Você fez? fiz. Então você já Meu pode, já sabe, Deus! já sabe o que me dá de presente. Brigadeiro, palha italiana. Foi assim. Mas você fez tudo isso? Eu fiz. Eu tô me aventurando muito na cozinha. Eu estou chocado, gente. Pelo amor de Deus, eu vou pedir o divórcio e vamos colocar na pista de novo. Eu tô achando que é um negócio isso. Eu A tô me. pessoa faz atividade física, a pessoa cozinha. Não, olha, eu já fiz nessa quarentena, eu já fiz brownie, já fiz bolo de cenoura, já fiz palha italiana, é, muitos legumes no forno, já fiz abóbora na moranga, né? Nossa, Camarão na moranga, na verdade. entendi. Enfim, tô Eu tô aprendendo. achando, ó, nossa próxima live, se Deus quiser, vai ser pessoalmente nos estúdios, enfim.
E aí você, por favor, traga, mas não traga coisa, não traga legume, não, tá? Traga teu brownie, palha italiano, uma coisa assim. Eu levo um salgado e um doce bom pra gente. Pronto, aí a gente pode ensinar as pessoas a fazerem, já tá aqui fechado, combinado, Brasil. E depois a gente já faz atividade física em seguida. Vai já ser um prazer, eu vou estar melhor ainda, porque eu vou continuar treinando e me aprimorando. Teve alguma coisa que você fez na cozinha que deu muito ruim, assim, que foi muito... queimou, estragou, ninguém gostou? Teve. Eu nem citei aqui por causa disso. O que foi? Eu tentei fazer um cookie no forno. O que acontece? A gente tem que trabalhar com que... Claro, eu peço... a gente tá pedindo aqui em casa do supermercado. Aí chega, a gente desinfeta tudo e sai. Mas a gente tenta pedir só o essencial. Então, cookie, eu não... A receita que eu peguei tinha que ter uma forminha específica. E eu não tinha. Aí eu falei, não vou comprar isso. Aí usei aquela forma retangular, normal. Sim. Só que acontece, eu fiz alguma coisa que eu espalhei a massa de uma forma que ela não ficou homogênea. E aí, enfim, parecia um bolo solado, queimado. Não ficou nada parecido. Mas eu comi de colher. Não vou desperdiçar comida, não. Comi mesmo. Gente, mora o quê? Um gordinho aí nessa cabeça, né, gente? Que não joga comida fora, não. Sabe o que é isso? É taurino. Taurinos. Minha mãe total. Minha mãe Taurino com comida. Minha mãe total. E aí eles falam que a gente não tem coração, a gente tem uma pizza aqui do lado esquerdo. Muito bom isso. Você, além de estar cozinhando, fazendo atividade física, você tem conseguido manter o sono equilibrado? Você tem conseguido manter uma rotina minimamente? Porque no começo, na primeira semana principalmente, a gente ficou meio estranhando como é que a gente ia se organizar, né? E aí eu conversei com pessoas que ou dormiam muito, ou perderam sono, ou trocaram um dia pela noite. Como é que você organizou sua rotina? Então, o que aconteceu? Sei lá, 98% das pessoas quem estava com o projeto, teve projeto interrompido. Sim. Comigo, aconteceu uma coisa que não foi natural, que eu finalizei um projeto e no dia seguinte, do último dia de gravação, foi oficializada a quarentena aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu entrei de férias na quarentena. Uhum. Então, eu tava com muita vontade de ficar em casa, eu tava com muito sono para colocar em dia. Muitas coisas que eu queria fazer, né? Que a gente sempre tem coisa para arrumar em casa e fala que quando tiver tempo vai fazer. E novela a gente grava de segunda a sábado, então eu só tinha o domingo. No domingo eu não queria tocar muito em assunto de casa, enfim. Então acabou que o primeiro mês foi muito produtivo nesse sentido. Eu conseguia descansar, que eu estava precisando, eu conseguia arrumar as coisas, enfim, uma porção de coisa para colocar para doação a gente conseguiu separar para circular a energia da casa. E aí agora, depois, tinha a expectativa do meu aniversário, então eu estava assim, ainda tem uma coisa para acontecer. Agora, sim, eu vou ter que me organizar ainda para entender como eu vou começar a lidar, porque até então eu estava de férias em casa, entendeu? Não tive um projeto interrompido no meio, não tive nada disso. Então, para mim, foi um pouco diferente nesse sentido. Pois é, que você estava falando da novela Éramos Seis, né? Que acho que foi a única novela que a Globo estava no ar, que ela conseguiu. Malhação, eles até adaptaram no final, fizeram. Mas a gente não mudou nada. Não mudou nada no roteiro, as cenas todas foram gravadas, a gente não teve que adaptar nada por conta da pandemia. Claro, na verdade, que como o assunto coronavírus já estava muito em voga, né? Uhum. Então a gente, na verdade, nos últimos 3, 4 dias de gravação, o que aconteceu? Tivemos mais cuidado com o grupo de risco, né? Então as pessoas de mais idade não precisavam estar num estúdio trancadas com todo mundo, entende? Embora a quarentena não tenha se oficializado, eles tiveram essa preocupação de diminuir o risco, literalmente, de tirar as pessoas do grupo de risco, as crianças foram retiradas de algumas cenas pensando nisso, mas a quarentena ainda não tinha sido oficializada. E que bom que fizeram isso, enfim. Não, gente, foi ótimo, assim, foi providencial, né? O Alfredo, ele teve várias fases na novela, ele acaba tipo um senhor já, né? Tem uma coisa meio mais... Você, embora acho que tenha sido o primeiro personagem tão mais velho que você fez,
Você já fez personagens mais velhos do que você, né? Que não tinham... Tanto é que eu acho que às vezes eles sempre botam uma barba em você, uma coisa, pra parecer É. velho, né? Então, eu fiz na penúltima novela, né? O Tempo Não Para. Eu tinha mais ou menos uns 28, 29 anos. Então, Verdade, também. isso foi há 2 anos atrás. Eu tinha 21. E Uhum. agora eu fiz 23 agora. Então eu fiz um personagem quase 10 anos mais velho. Né? Isso no tempo não para. Essa agora, o seu personagem acabou com quantos anos? 50, sei lá. Olha, ele ali, uns 45, 50, é. Mas aí eles tiveram uma preocupação em envelhecer a pele, por quê? Porque o personagem passou por duas guerras, Sim. né? A Revolução de 32 de São Paulo Uhum. e a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pensou o quê? Cara, esse cara ficou muito tempo no sol, dormiu pouco, se alimentou mal, teve machucados, né? Então a gente colocou uma cicatriz no olho, como se tivesse tomado alguma bomba ou alguma briga, né? Alguma bomba explodiu e os estilhaços, enfim. Voltei manco, né? Que dá mais idade ainda, voltei com a bengala e que lembrava o pai, porque o pai do Alfredo, né, o seu Júlio, quando faleceu, foi muito simbólico isso. Ele tinha uma bengala e na última cena do Júlio, que era um sonho dele, que quando ele voltava do sonho ele falecia, ele entrega a bengala pro Alfredo. Uhum. Na última cena. E aí, no último capítulo, o Alfredo chega com uma bengala. Enfim, porque, na verdade, a novela inteira a gente falava que o Alfredo é o alter ego do Júlio, né? E por isso que eles não se davam bem, porque eles eram muito parecidos. Então, terminar com essa bengala foi bem, bem significativo. Simbólico, né? Foi uma lembrança. Bom, eu já quero voltar a falar dos seus personagens, mas antes eu queria fazer uma pergunta, que a gente estava falando de esporte. E pelo que eu estava lendo do seu história, você já praticou muito. Você corre maratona, você já fez triatlo, você já surfou, já fez jiu-jitsu. Tem algum esporte que você não goste? Que você fala, esse daqui eu tentei, mas não foi? Que eu não gosto. Não. Que eu não goste, não. Eu Eu não. acho que Ou não parei para pensar em alguma coisa que eu ache que eu não sei, não saiba que é esporte e mas aqui na minha cabeça agora não. Para você ter uma ideia, eu me peguei agora nos dias que eu tô em casa sozinho, aí eu comecei as séries, né? Aí fui ver, teve uma série sobre o time de futebol do Barcelona, eu assisti, sobre o time do Chicago Bulls, que é basquete, eu fui assistir, então eu gosto de estar por dentro disso. Maravilhoso. Eu tô aqui buscando um esporte para chamar de meu a vida inteira. Até agora não tem nada que eu goste. Eu vou fazendo na obrigação. Mentira, eu gosto de Mas correr. É verdade, eu gosto de correr. Mas assim, eu queria fazer algum esporte fora, porque assim, quando você corre, você tem que fortalecer, você tem que isso, aquilo. Eu queria descobrir alguma coisa que eu conseguisse fazer com muito prazer, tanto quanto eu tenho em correr. Mas ainda não descobri ainda. Aí vem você e diz que gosta de todos? O que é essa injustiça? O que é isso, Brasil? Mas eu vou te dizer, você gosta do meu preferido, tá? Porque eu assim, queria ser jogador de futebol antes de querer ser ator, primeiro de tudo, né? Então eu cheguei a ser federado, joguei no Botafogo, inclusive. Quantos Aí anos você chegou, tinha? eu parei de jogar em 2011. Parei de jogar em E por que você 2011. parou? Por que acontece? Chegou uma hora em que os treinos seriam de manhã e eu estudava de manhã. E aí eu teria que escolher ir para um outro colégio estudar à noite para treinar de manhã. Meus pais não deixaram, graças a Deus. E aí acabou que com a hiperatividade, 2012, um ano depois de parar, eu fui pro teatro para gastar energia. E aí as coisas foram acontecendo teoricamente rápidas, assim. E Porque teoricamente quando eu estava lendo a sua história, uma das minhas perguntas era um pouco sobre isso, assim. Que você fez lá uma participação em Terra Nostra, quando você era criança, muito pequeno, e depois você foi pro teatro fazer o Rei Leão, você já tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E aí eu fiquei o Rei pensando Leão se foi 2012. Foi E aí 2012. fiquei pensando se nessa pausa entre a novela, quando você fez criança, e voltar para o teatro, o que você tinha feito? Se você nessa hora, nesse momento, conjecturava atuar, se era um desejo seu, enfim, nessa época então você estava voltado para o futebol.
Olha, o que acontece? Eu acho que eu nunca nem falei sobre isso, na verdade. Vai ser bom falar. É, na verdade, a arte, ela sempre me puxou para ela. Primeiro porque, bom, minha mãe é atriz, né? Então, assim, não tinha com quem me deixar. Minha mãe me teve com 17 para 18 anos, não tinha com quem me deixar. E ela ia e me deixava lá na cadeirinha do teatro e ela ficava ensaiando. E eu lá, bebê. Então, eu respirei isso desde os meus primeiros minutos na Terra, assim. E a minha mãe, ela chegou uma época que ela foi garota do Zodíaco da Xuxa. Sei, lembro. Eu E, tenho, não é que eu tenha vivido essa época, eu sei. pois é, e aí o que acontece? Não tinha com quem me deixar mais uma vez. Teve um belo dia que ela teve que me levar para o Projac. Ela às vezes conseguia me deixar com a minha avó, o meu pai também, às vezes ficava e deixava minha mãe aqui e ficava comigo. E um belo dia ela teve que entrar comigo no Projac. E é uma produtora de elenco, ela me viu lá no colo da minha mãe e falou: Nossa, que bebê bonito. A gente está precisando de um bebê agora para o final da novela e tal. Terra Nostra, 2000. E aí minha mãe falou: Ah, claro. Imagina, doida por um dinheiro, né? Porque, Pelo amor de Deus, leva essa criança. claro, quanto é o cachê? E aí, Eu faço por metade, leva. só me dá o Bob's aqui da praça de alimentação e tá ótimo. E aí foi o seguinte, aí eu fiz, enfim, e tiveram várias situações depois disso, de eu com 6 anos estava andando no shopping com a minha mãe, e aí um shopping que é aberto aqui no Rio de Janeiro, e tinha uma senhora com um cachorrinho, eu que sempre amei cachorro, enfim, comecei a brincar com o cachorro da senhora, e não é que a senhora era dona de uma agência de ator e modelos aqui do Rio de Janeiro. Mentira. Pois é, e ela falou: Nossa, como seu filho tem desenvoltura e tal, tá aqui o meu cartão, eu tenho uma agência, enfim. E aí minha mãe falou: Você quer? Eu falei: Ah, mãe, tá bom. Tipo, pensei que fosse para fazer propaganda, né? Qualquer coisa, não ser ator. E acabou, por que eu não contei isso para ninguém? Porque eu sou botafoguense doente. E qual foi o único trabalho que essa agência. Único não, tiveram dois. O primeiro foi uma propaganda de 100 anos do Fluminense. Eu sou botafoguense doente. Cantando o hino. E eu fiz, tá? Tem no YouTube tudo. Eu fiz propaganda 100 anos do Fluminense. Brasil, quero ver essa cena. Tô eu cantando. Salve o querido pavilhão. Enfim, aí tô lá. E o outro, que esse eu já falei, quando eu tinha uns 9 anos, uns 10 anos, 2007, eu conhecia Nova York, né? Todos os musicais e tal. E compras, né? Porque mulheres em Nova York é a Disney. É a Quer Disney. dizer, eu acho que antigamente qualquer pessoa em Nova York que o dólar era mais baixo, gente, a gente ficava enlouquecido, né? Hoje em dia a gente vai pra lá, pensa mais vezes antes de comprar alguma coisa. E minha mãe, ela batalhou pra me fazer gostar de Nova York. E assim, eu tava doido pra acabar Nova York pra conhecer a Disney. Então tá bom. Então foram 7 dias em Nova York. Eu não gostei. Ela me levou pra ver, eu lembro que eu amo Tarzan, né? O desenho. E aí ela me levou pra ver o musical do Tarzan. Mas você imagina uma criança de 10 anos, 2 horas e meia, eu hiperativo do jeito que era. Não gostei nem de Tarzan. Enfim. E Broadway, né, cara? Assim, super produção. Hoje eu já fui para Nova York só para ver mais 2, 3 por dia. Amo. Enfim. E um dia antes da gente ir para Disney, a moça da agência me ligou, falando que eu tinha sido aprovado para ser o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, e eu ainda tava jogando bola, enfim, eu fiz o teste e eu fazia os testes e esquecia. Fiz o teste, tinha esquecido e a gente viajou. E ela falou: Olha, ele foi aprovado, só que ele precisa voltar, porque a gente daqui a 2 dias começa a preparação do elenco infantil, enfim, que é muito importante a preparação, né? E geralmente são atores que não fazem, não estão começando. E aí minha mãe falou: Tá, vou conversar com ele. Ela virou pra mim. Isso foi muito legal também, que ela é atriz, né? E ela virou pra mim e falou: Você quer?
falei, não, eu quero conhecer o Mickey. E aí ela falou, tá bom, você tem que saber que a gente vai voltar, você vai ver lá o menino que foi escolhido fazendo, você vai, né, sentir vontade de fazer. Eu falei, não, mãe, eu não vou me arrepender. E eu não me arrependo até hoje. E eu É acho claro, isso né? legal porque minha mãe não me forçou a nada, sabe? Ela Sim, me, sua me carreira encontrou, e você encontrou o seu caminho na carreira, né? E tudo mais. Gente, que Tudo incrível. tem seu Olha, tempo. tá vendo sua mãe? Na verdade, vou contar o que aconteceu. Eu vou recontar a sua história, como foi na verdade. Sua mãe se sentiu muito culpada quando te encontraram no Projac e te chamaram para fazer Terra Nostra. Ela precisava de Hum, dinheiro, ela te empurrou, falou: leva esse menino, ele vai fazer Terra Nostra. Quando chegou a proposta do Pedrinho, ela falou: eu vou me redimir e vou deixá-lo escolher. E ela falou: vai, meu filho, o que você quer. Dentro dela, ela pensou: eu consciência não pesada. acredito. Tadinho, um beijo pra Gisele. Aliás, ela é muito Total, fofa, incrível. total. Ela tá assistindo a gente aqui, ela já comentou. Ei, beijo pra você, gente. Eu ia dizer que te lembro como garota do Zodíaco, mas jamais farei isso, não me comprometeria a nossa idade. Agora eu queria saber mais de você. Ah, não, uma coisa que eu ia perguntar. O que você lembra da época de Terra Nostra, das cenas, assim mesmo? Assim? Eu sei que tem uma história que sua avó te botou sentado num formigueiro, não sei o quê. Maravilhosa, isso. Eita, gente, sua avó foi processada pelo Estado depois disso. Mas eu queria Não, saber... Claro que não, né, gente? É uma brincadeira. Vou querer saber se você... O que você lembra das cenas que você fez? Você tem alguma memória disso? tenho. Eu já ia contar, mas já que você já sabe dessa do formigueiro. Vou contar, só para quem não souber, né? Tá Vou bom, falar bom, rapidinho. bom. O que aconteceu? No meu primeiro dia de gravação, uma criança lá com 3 anos de idade, ficando, para quem não sabe, se espera muito para gravar as cenas, né? Você chega meio-dia e grava às vezes 6 da tarde, 7 da noite, entendeu? Então foi isso. Cheguei cedo, criança, e minha avó falou: não posso ficar com esse menino aqui, que ele é muito, muito levado. Não vou deixar ele aqui no estúdio. Então ela me arrumou, botei o figurino e a gente foi dar uma volta pelo Projac. Não tinha tanta coisa construída, tinha muito gramado. E aí a gente foi para um desses gramados para eu ficar lá, né? Gastando energia para um lado e para o outro. Determinada hora eu sento e começa a me coçar. Eu sentei exatamente em cima de um formigueiro de formiga vermelha. Gente, Quente. mas Então, aí você começou a se coçar e você começou a gritar, a chorar alguma coisa, ou você ficou não, eu coçando? não sabia o que que era. Eu só sei que eu comecei a sentir dor, eu acho, né? Me coçar inteiro. Daí a minha avó, quando ela vê, ela só vê as formigas entrando e saindo pelo aquele figurino de época, né? De Terra Nostra. Ela saiu rasgando a minha roupa, claro, e me pegou assim pelo pé e fui eu de cabeça para baixo, sendo sacudido até o estúdio. Essa parte eu não sabia, de cabeça para baixo. Foi me levando assim de cabeça para baixo pelo pezinho para ver se as formigas caíam. E aí foi assim o meu primeiro dia nos estúdios Globo A da sua minha vida. estreia, gente, com figurino rasgado. Maravilhoso isso, gente. E E aí a depois... outra situação que eu lembro das cenas era que, mais uma vez, porque eu sou muito enérgico até hoje, o diretor ele me deu isso aqui, ó, um clipezinho, Ah, sabe? E aí eu ficava fazendo aqui, eu ficava fazendo isso, porque aí me prendia a atenção e eu ficava parado onde tinha que ficar na cena. Então, quem for entendi. ver a cena vai perceber que eu tô assim, ó, sempre com o negocinho na mão. Até Brincando. quando a Ana Paula Rossi vem falar, meu filho, me abraça, e aí eu vou para ela, eu olho para ela e fico fazendo assim. Foi isso. Muito bom. Bom, eu vou querer saber agora de você algumas outras cenas que marcaram a sua memória, a sua vida. A primeira delas, eu queria saber uma cena que você considera inesquecível. E pode ser no teatro, pode ser na TV, pode ser filme. Uma cena que você considera inesquecível por algum motivo, que talvez a gente não saiba qual é. Assim. Tem alguma cena? Qual é a primeira que vem na sua cabeça? Cara, a primeira que vem na minha cabeça é a minha primeira. É a minha primeira A primeira na. da Nostra? Não, em Malhação. Ah, tá. É porque eu considero a minha primeira Ah, em não, sim, Malhação. né? Eu fiquei pensando, gente, que memória maravilhosa com 2 anos de idade. Não, cara, foi uma coisa incrível. Olha isso, bom, eu não tinha tido nenhum contato com audiovisual ainda, né? Tinha feito Aham. teatro, musical. E a minha primeira cena em Malhação
foi em Arraial do Cabo. Para quem não conhece, é um lugar paradisíaco aqui do Rio de Janeiro. Só botar aí no Google que vocês vão ver. E o que era? Era escalando uma pedra. Fiz muita aula de escalada, enfim. Porque no primeiro capítulo a história era essa. Eu estava escalando com meu irmão, ele caía, eu caía. Uhum. Não, peraí, era eu que caía? Ele caía, Tá. e aí ele caía, eu descia para tentar ajudar, eu caía. Daí ele vinha, enfim, me buscar, e aí para buscar ajuda, ele foi atrás de um bombeiro de carro, capotou o carro, morreu. E aí isso dava lugar para eu crescer como personagem, enfim, a história era isso. E essa primeira cena, cara, a gente... para quem conhece, para quem sabe como é que é escalada, existem vias de escalada e existem pedras que a gente chama de virgem, que a gente inaugura uma via de escalada. A gente vai lá, prende os preguinhos para prender a corda, enfim. E a gente fez isso, cara, em Arraial do Cabo, numa pedra, no meio do nada. Mais ou menos 30, 40 minutos de barco para chegar lá. Uhum. Então, o meu primeiro gravando, eu lembro que eu comecei a chorar. Assim, eu tive que disfarçar rápido, porque o gravando foi 3 drones voando atrás de mim, os câmeras pendurados em cima da pedra, eu no meio da pedra. A gente ficou 5, 6 horas pendurados. Eles içavam comida pela corda, sabe? Pra gente não descer. Nossa, gente! Porque era muito trabalho ter que descer, enfim. A gente mesmo preferia, imagina, começando ali, queria gravar. E o gravando foi isso. Eu olhava aquela imensidão daquele mar cristalino. E Arraial do Cabo é muito frio, então tem pinguim, dava para ver pinguim. E no gravando, quando ele falou gravando, uma baleia apareceu do lado do barco que o diretor tava, gritando lá no talkback, e fez aquele que eu não sei o que é, que elas fazem, né? Que esguicha a água. No gravando, foi uma coisa que eu me arrepio só de lembrar. E esse foi meu primeiro gravando. Gente, se eu tivesse nessa cena subindo a pedra virgem que nunca foi martelada, e aí eu vejo uma baleia, eu caio lá de cima. Eu não tenho a menor chance de sobreviver a isso. Ainda bem que a gente estava muito, muito preso, porque eu com certeza soltei alguma coisa e fiquei olhando, sabe? Foi mágico. Então, e foi a minha primeira. Então, eu com certeza escolho ela. Na primeira cena, né, Brasil? Já tem baleias, tem comidas estadas, eu tô achando maravilhoso. Foi mágico. Eu tô um pouco chocado com isso. Eu tenho uma coisa com baleia. Eu tenho um pouco... Não é que eu tenho uma coisa com baleia, eu tenho um pouco de medo. Uma vez eu fiz uma viagem e eu estava no caiaque. E estava eu e meu marido no caiaque, tinha um guia com a gente, num outro caiaque. E a gente estava lá no meio do mar e não sei o quê. E aí o cara falou assim, olha, no ano passado... Não é muito comum aqui acontecer, mas no ano passado, nessa mesma época, eu estava com um grupo de pessoas aqui e apareceu uma baleia. E ele achou que eu fosse achar incrível. E eu falei, vamos embora. Porque se aparece uma baleia aqui, eu estou num caiaque, gente. Mesmo que ela não queira fazer nada comigo, se ela respirar, eu morro. Mas eu acho que eu tomaria essa decisão também. Porque imagina, uma baleia, ela pode querer estar brincando com você. Mas se ela fizer assim, você está do lado dela na água. Gente, do lado dela para dentro da barriga dela é 1 minuto, é 1 segundo. É uma bocada que ela dá ali, ó. Vamos embora agora, porque assim, não tem a menor condição. E detalhe, o cara falava, era norueguês, assim, então ele não entendia o que a gente falava. E assim, ele falava inglês com meu marido, meu inglês também é muito ruim. Era só fazer assim, ó. Falou assim, vamos embora, amado, vamos embora, que isso aqui não tá funcionando pra mim, não. Mas então eu tenho medo da baleia. Você falou da baleia, eu já pensei, gente, pensou se a baleia engole esse barco? Já pensou? Muito bom. Não, mas imagina, eram 4 barcos grandíssimos, de 2 andares. Equipe era aqui onde ficavam a maquinaria toda, né? Então tinha que ser muito grande. Mas amei essa história. Qual foi a cena que você fez, mas que você gostaria de esquecer? E não porque ela tenha sido ruim, mas talvez porque você tenha achado ruim, ou porque talvez tenha te dado muito trabalho, porque você tinha dado muito seu sono. Que eu gostaria de esquecer, caramba. É porque assim, ator tem aquela coisa, né? A gente nunca faz a cena perfeita. Uhum.
nunca alguém vai, depois de uma cena, virar e falar, pelo menos não que eu conheça, e vai falar assim, nossa, foi assim que eu ensaiei, Nossa, perfeito. detonei, né? Mandei bem pra caramba. Nossa, é isso aí. Mas tem uma que você... Mas eu não, cara, é difícil. Uma... Claro que tem cenas que a gente fala, tem aquelas que marcam mais, que a gente fala, putz, poderia melhorar. Eu vou escolher, eu não tenho uma, mas eu vou escolher alguma de Malhação, porque eu volto pra ver e falo, caramba, dava pra ter sido melhor, porque mas estava começando, então ao mesmo tempo eu gosto de ver porque é amadurecimento, entende? Mas tudo Entendo. bem, já que o jogo é esse, que eu tenho que escolher uma de apagar, eu vou escolher uma Tá, que eu nem sei qual é de Malhação. tá bom. Tá Eu nem, ótimo. nem sei Você qual já, é. você já se recusou a fazer alguma cena? Não, não, nunca, Nunca? não. Nunca, Maravilhoso. nunca. Não, é porque acho que nunca teve nada que me Colocasse incomodou. sua vida em risco, tá bom. Tudo bem. Quando E para você, tivesse... ó, e ainda teve uma situação, eu fiz o filme chamado O Segredo de Davi, Sei. e teve uma cena que nem tá. Medo de Davi, eu tenho medo de Davi, Brasil. Davi é polêmico. Vai, me fala Davi é primeiro, depois polêmico. eu te falo. Então, teve uma cena que ela não estava nem escrita no roteiro, e aí na montagem, na decupagem, na verdade, para ver, decupagem é o que você faz antes de filmar para ver cena por cena se encaixa tudo direitinho, né? Enfim, o que você vai precisar lá na hora de editar. E na decupagem viram que teria que ter uma cena tomando banho entre duas cenas, assim, uma cena ligando e aí uma cena tomando banho e a cena encontrando a pessoa que eu liguei, porque senão não ia ficar, as pessoas não iam entender direito. E aí no set lá na hora a gente falou, vamos fazer. E aí o diretor falou, vamos fazer nu? E eu falei, Faz você, que você falou pra ele. não. E eu falei, cara, agora, porque tinha super a ver com o clima do filme e tal. Eu falei, claro, agora. E a gente fez, a gente filmou e a cena não entrou. Mentira! Você passou por toda essa situação, gente, de um nu ali, botou a vida Cara, no a jogo. cena não entrou porque o filme ficou muito grande, então tem que ter um desprendimento também de assim, vamos cortar. Cortamos várias cenas que a gente fez e não É entrou. mentira. Como chama esse diretor mesmo? Diego Freitas. Oi, Diego, tudo bom, amor? Por que tá privando a gente dessa cena de nudez? É todo um sonho, é todo um fandom aqui desejando esse momento. Cara, eu nunca contei isso pra ninguém. Disponibiliza no making off, querido. Então, Nunca eu... contei isso. Diego, se você tá ouvindo, se você tá vendo a gente aqui, um beijo. A gente fez um curta ano passado, eu produzi, eu e o João Cortes, Como produzimos chama? Flush? É isso? Plush, exatamente. Uhum. A gente nessa quarentena tá dando um gás agora em edição, tudo mais, para lançar nos festivais. E o Diego é o diretor. Ah, ele te botou nu nesse filme, nesse curta? Nesse não tinha nem como. Ô, Brasil, o que que custa? Nunca E pedi podia, hein, que o filme, o curta se passa inteiro num banheiro, dentro de um banheiro. Ah, eu sei da história, mais ou menos. Eu falei com o João faz umas 2 semanas, acho. E quando que estreia esse Flush? É Flush, né, que chama? Flush, na verdade, como é curta, a gente quer Não entra no disponibilizar. circuito, né? Enfim. Não entra, mas a gente quer disponibilizar na maioria, na maior parte dos festivais. E eu acho que assim, pode estar disponível em alguma plataforma que a gente não sabe ainda, Uhum. até mais ou menos agosto, assim, porque na verdade todos os calendários esse ano Tô meio confuso, né? estão confusos. Então a gente não sabe quando que vai voltar, quando que vão ser os festivais, enfim. Mas esse ano sai. Mas eu acho. Não, eu ainda tô passado ainda com a cena de nudez que a gente não poderia ter visto e não viu. Não, na verdade, não é isso que eu tô passado, não. Eu tô impressionado com a sua disponibilidade. Porque muitos atores que eu já entrevistei, quando falam de cenas que tem que ficar nus, eles contam que existe toda uma tensão nesse momento. Tem gente que não dorme à noite antes de fazer a cena, fica com muita preocupação, não sei o quê. E você falou, tudo bom, vamos lá, gente? Tirei aqui. Porque assim, eu fico Foi na pensando. hora. Parabéns, gente. Não teve uma Foi na preocupação hora. com a depilação, não teve nada. Mas tá ótimo. Mas de repente, às vezes, agora você me botou a pensar, vai ver, foi isso. Eu não tive tempo de De pensar. pensar. Falei, vambora.
Vambora, jogou. Qual foi, já que estamos nesse assunto, qual foi a cena mais quente que você já fez? Foi Éramos Seis, com certeza. É, eu tinha muita cena com a Ellen Roche. Uhum. E era uma situação super delicada, que era assim, o pai, o filho descobre que o pai tá traindo a mãe e vai lá e fica com a mulher que o pai tem relações, né? E Sim. aí, assim, o Alfredo, por essa raiva do pai, por tudo isso, e raiva da mãe, que é a mulher que é a pessoa que ele mais ama no mundo, dessa situação toda, com a Marion, que era a personagem da Ellen, a gente tinha cenas muito quentes ali. E foram algumas, inclusive, mas eu diria que a relação do Alfredo com a Marion foi uma relação bem, bem quente, assim. E as cenas, a mesma coisa. E era uma novela das 6 em Brasil. Se fosse uma novela das 9, das 11, então, seria uma loucura. Se fosse um Verdades Secretas, então, meu Deus do céu. Seria uma coisa. Não, Tô brincando, mas assim, é difícil fazer uma cena assim. Imagino a gente que assiste, imagina que porque vocês são atores, são personagens, mas aí fisicamente vocês são essas pessoas naquele momento. sim. Tem uma conversa antes entre os atores que vão estar na cena, tipo, até onde eu posso ir, o beijo pode ser assim, o toque pode ser assado, ou fica tudo na mão do diretor, como é? Não, tem total. É uma dança, né? É uma dança. E como qualquer dança, você ensaia antes, né? Eu fiz Dança dos Famosos. Posso Sim. dizer bem que cada passo a gente está ali estudado Uhum. e feito algumas vezes, né? Para que fique bonito para o público, porque tem que ser algo bonito de se ver. E a história tem que ser contada. Então, tem uma conversa assim de respeito até onde o outro se sente bem e confortável para fazer, né? Porque qualquer cena você tem que estar confortável para fazer, porque você tem que fazer com prazer. E a gente tenta fazer isso na hora. E qual foi a cena mais arriscada que você já fez? Teve alguma? Mas Tirando essa de subir a pedra, né, de escalar. essa entraria, com certeza. Mas de risco de se De machucar, ação, né? Isso, de ter alguma possibilidade de acontecer alguma coisa. olha. Voltei. Voltou, senhor? Eu sempre, eu gosto muito de fazer tudo que eu sinto que eu posso fazer, assim. Então, dublê, eu tento fazer, eu tento ser o meu dublê, Entendi. na maior parte das vezes. É, Ó, tem alguém falando de alguma cena que você caiu da moto. isso foi no Tempo Não Para. Não, esse não fui eu, porque aí eu tento fazer até onde eu posso, né? E o dublê fez super. E os dublês são maravilhosos, né? Então, assim, eles estão treinados para isso, para estar a 100 por hora na moto, se tacar e ainda sair bem para foto. Entendi. Então, essa foi uma cena, mas não fui eu que fiz, então não posso escolher ela. É, Eu vou Ou escolher seja, uma. os dublês, quando você quando tem cena de ação com você, os dublês falam, gente, lá vai aquele rapaz ganhar o nosso cachê, porque ele vai pegar a nossa cena que ele vai querer fazer. Não, eu já cheguei numa final de novela, né? O orçamento tá baixo. Eu já cheguei numa cena e eu tava esperando o dublê, né? Eu falei, mas cadê o rapaz? Ela falou, não, a gente achou que você fosse fazer. E você fez? Aí eu fiz, porque aí, imagina, Aí você falou, meu, vou garantir aqui. Mas pergunta, pergunta se macaco quer banana. Claro que eu quero. qual foi a cena? Foi uma cena. Foi em Éramos Seis. Era uma cena que eu tava distribuindo panfletos. E aí era ditadura, né? Getúlio. E aí a polícia me via distribuindo esses panfletos, chamava de comunista e tudo. E eu fugia dos policiais. E aí eu fugia, eu entrava num bar e eu tinha que pular pela bancada do bar, que era alta, e tava cheio de garrafa em cima. Então eu tinha que sair correndo, pular, derrubar as garrafas e me esconder. Entendi. Nisso, peraí que tá caindo o telefone. Nisso as garrafas, elas caíam e quebravam, né?
Mas aí, claro que o efeito botou aquelas garrafas que é vidro de mentira, que eles chamam, que a gente faz assim, um negócio de farela. Mas tem um risco, porque afinal eu tô me jogando. Mesmo botando colchão ali e tudo, eu tenho que calcular o salto, para não bater o joelho na hora de saltar. Tem que ser uma coisa plasticamente bonita. Uhum. E aí eu fiz. E Foi de primeira? ficou bem legal. Não foi de primeira, mas não foi culpa minha. Teve um problema de câmera e aí Entendi. só melhorou para mim, porque aí eu fiz com mais intensidade ainda. Ficou bem legal. Foi no final, foi um dos últimos 10 capítulos, assim. Esse tipo de cena, por exemplo, dá pra ensaiar antes? Porque assim, como você derruba, cai, quebra coisa, não sei o quê, dá pra ficar ensaiando várias vezes ou não? Geralmente a gente tenta fazer de primeira, Uhum. porque aí a gente gasta menos material, quebra menos garrafa, enfim, fica. Até o ator, até eu fico mais nervoso, porque eu ainda não fiz, então tem aquela veracidade, né? Mas essas cenas como um todo, mesmo sendo ensaiadas, elas ficam tensas e ficam reais, porque a gente está sentindo realmente o que a gente está fazendo. Ô, Nicolas, me fala uma cena que você viu, você assistiu e que você gostaria de ter feito. Uma cena que não é sua. Não é minha. Ahn, De algum personagem que eu você viu. lembro, eu amo cavalo, né? E Uhum. qualquer cena de personagem andando a cavalo, naquelas montanhas, eu acho lindo. Então, eu acho que foi Espelho da Vida, uma novela, e ela tava no ar e eu tava no ar também. Então, quando a gente tá gravando ali no estúdio, a gente espera bastante para gravar nossas cenas e a gente fica assistindo a novela que tá passando. Aí eu lembro, foi uma cena linda do primeiro capítulo. Eu acho que era o João Vicente que tava num dos cavalos. Eu falei, caramba, olha esse pôr do sol com esse cavalo nessa montanha. Meu Deus. É uma cena que eu Gente, tenho vontade de fazer, uma cena andando a cavalo. seu próximo trabalho vai ser o National Geographic, né? Vai ter que ir uma baleia, um cavalo, né? Vai ser E tem tudo. uma coisa, a primeira novela que eu lembro de ter acompanhado do início ao fim foi Bang Bang. Lembro com a Fernanda Lima, E o Bruno Garcia, não era? isso, acho que sim. Então, e eu ficava louco com aqueles cavalos e com aqueles duelos, enfim. Então é por isso também. Agora me fala uma cena da vida real que você presenciou, que pode ter acontecido com você ou com outra pessoa e que transformou você de alguma forma. Uma cena da vida real. É, Momento no Brasil. Foi legal porque as pessoas estão lembrando de várias cenas que você fez nas novelas, estão todo mundo escrevendo aqui. eu tô lembrando, imagina. Eu tô vendo aqui, teve uma cena que eu vi outro dia. A gente tá sendo bombardeado por informações o tempo inteiro, né, nessa quarentena. Sim. E aí teve uma cena que eu vi que eu não sei contextualizar direito, porque eu também me atentei à imagem. Mas eu acho que era um cônsul que estava chegando de algum país, assim, e era da ONU, e estava com aquela roupa toda azul. E quando ele chegou, eu não lembro, eu não sei se é brasileiro, mas o filho dele foi correndo para abraçar o pai que tinha chegado, né, enfim, de uma missão, tinha chegado de uma reunião importante nesse momento que a gente está vivendo. E aí as pessoas foram afastando o menininho do pai e não pôde abraçar o pai. E aí o Caraca. menininho começou a chorar. Acho que foi na CNN, alguma coisa assim que eu vi. Ou deve ter sido zapeando aí pela internet. Mas foi muito chocante aquilo. Porque como é que uma criança não entende o que está acontecendo? Assim, Sim. meses, eu não sei quanto tempo o cara ficou fora, mas sabe, tempo sem ver o pai, ele só foi correr para abraçar e aquele multidão de pessoas, como qualquer pessoa que chega nesse estado tem, uma multidão por segurança em volta, afastou o menininho. E aí eu falei, caraca, olha isso, olha o que a gente está vivendo. É Então, e muito foi, doido. e foi, não tem nenhuma semana isso. Então, eu vou escolher ela. E não é que me mudou como pessoa, mas acredito que qualquer cena que emocione a gente Eu acho que acende faz. uma chama, né, interna, assim.
esse tipo de cena, isso que você falou, faz a gente ter a dimensão do que a gente está vivendo hoje, né? Faz a gente ter a dimensão das dificuldades que a gente tem enfrentado, que as pessoas que precisam estar fora de casa têm enfrentado, né? Não, É incrível. Eu fiquei imaginando essa cena, doeu aqui um pouco no meu coração, para falar a verdade. foi. Eu não posso com cena com criança. Desculpa botar o filtro, que eu tô procurando um negócio para colocar aqui para você. Como é que bota filtro? Eu nunca botei. Ah, calma que nós teremos um momento do nosso filtro. Porque agora Ah, você está maneiro. no, você está no quadro E Se Eu Fosse? Eu quero saber se você, Nicolas Prates, fosse um animal... Olha lá, gente, eu tô falando eu, National Geographic. Se você fosse um animal, que animal você seria? Tigre. Por quem? Aliás, você viu eu não assisti, eu sei que as pessoas estão comentando muito no Netflix, uma série das pessoas com tigres e que elas dominam áreas com tigres, tem uma disputa entre elas para dominar as áreas, não viu? Então, Você acabou de me dar, então, a tarefa da semana? Não, eu não, tá toda uma polêmica, não mas tô assim, né? sabendo. Parece que assim, parece que são Maneiro. territórios com tigres que as pessoas dominam, e aí as pessoas brigam entre elas para ver quem domina mais tigre. Eu não sei, meio. Eu só ouvi falar que estava fazendo bastante sucesso. Olha aí uma Vamos... cena que eu gostaria de fazer, tá vendo? O quê? Dominar os tigres? Com Ah, tigre? uma cena com Pelo tigre. amor de Deus, não tem a menor possibilidade. Não vamos deixar isso acontecer. Bota como chama aqui? Dublê. Vamos lá. Dublê. Se você fosse uma marca, que marca seria você? Uma marca. Ah, eu sou embaixador da ASICS no Brasil, eu seria ASICS, porque são Lógico, Brasil. lojas Vamos garantir esse cachê aqui que a gente não está de brincadeira. jogar no Se time. você fosse um famoso que não fosse você, que famoso você gostaria de ser? Will Smith. Sirlene trabalha comigo. O Will Smith é o crush dela pra vida, mas como ela é casada, ela não pode admitir isso nunca. Cara, ele é sensacional, ele é sensacional. Se você fosse um lugar, que lugar você gostaria de ser? Eu seria uma ilha. Uma ilha deserta? Uma ilha com mais gente? Não, uma ilha que é um pouco uma Bahamas, sabe? Que Sei, pode visitar, mas não mora ninguém. entendi, Entendeu? E é entendi, lindo. entendi. Porque se botar muita gente, já destroem tudo, né? Porque Aí já vem muita poluição, lixo, papel de plástico na areia, não. essa educação que nós temos, enfim. Se você fosse, senhor Nicolas, uma direção, eu sempre acho capciosa essa pergunta, uma direção, porque eu não entendo, na verdade. Eu não, se você Eu não seria norte. maravilhoso. Pra frente que se anda. Exato, mas porque o norte fica bem para cá, para frente? Pra Norte, frente. sul, oeste. Norte, sul, leste. É porque aqui tá invertido, né, também, né, pra você. Mas é que eu também não tenho a menor noção geográfica. Sou completamente perdido. Uma vez eu Leste. estava na rua. Leste é pra sua direita. Norte, sul, leste, direita, oeste, esquerda. Gente, além de tudo, é inteligente geograficamente. Obrigada, Senhor. Vamos lá. Se você fosse um ator que não fosse você, seria o Will Smith também? Ah, um ator. Eu já botei o... Vou tentar botar outro. Vou botar o DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ok. Aliás, você pensa em carreira internacional? Já faz algum movimento em relação a isso? Penso. O Flush, o curta que eu fiz com o João, a gente fez pensando nisso. Nós fizemos 2 curtas, na verdade. O mesmo curta em português e o mesmo curta em inglês. Vocês rodaram onde? Em São Paulo. A gente rodou em São Paulo. Num banheiro do Centro Olímpico, ali perto do Ibirapuera. Uhum. Onde os atletas treinam atletismo, enfim. Eu não tô lembrando o nome, mas é um... Tá. Um clube. Em quanto tempo vocês rodaram? Em quantos dias? Então, curta, você consegue fazer num dia só, mas o nosso, como foi assim, um pouco mais complicado, fizemos em 2. Porque a gente fez 2 curtas, né? Vamos lá. Era assim, a gente fazia uma cena em português e Depois aí tinha toda a arte. Então, como era banheiro, tinha pichação no banheiro, no azulejo. Fazia cena, apagava todo o azulejo, a direção de arte ia lá, pichava em inglês, a gente fazia em inglês. Foi bem
bem... Maravilhoso. Você chegou a confundir os idiomas ou não? Uma hora. Ah, agora é português, mas aí entra o inglês no meio, aí entra o português aqui. Total. Chega a hora, tinha hora que o João falava inglês, eu respondia em português. Aí a gente, opa, não. Caraca, desafio. Mas eu penso em carreira. Você pensa, mas tem alguma movimentação assim ainda? Porque tem que ter um empresário estrangeiro, tem que ter toda uma... Então, a maior movimentação que eu fiz até agora foi esse curta, que ainda não foi lançado. Mas ele vai rolar, enfim. Eu vou abrir uma coisa aqui. Eu em Rock Story, eu fui chamado para fazer um teste para X-Men. Pro X-Men novo, porque teria um personagem carioca. Ele era Sunspot, o nome. Ele tinha o poder do sol nas mãos. E aí, enfim, era para fazer um self-tape, né? Um videozinho de telefone para mandar lá para Nova York, não era nem Los Angeles. Aí eu fiz um, dia seguinte chegou outro para fazer outro, dia seguinte fez outro. Fiz 7, 8. E aí chegou eu tava em Rock Story e não faltava muito, faltava um mês para acabar Rock Story. E chegou, eu fiz um FaceTime com a produtora, ela falou, olha, não tem mais o que a gente vê de você. A gente precisa que você venha para Nova York. Eu falei, cara, mas pode ser daqui a um mês? Porque eu não tenho como sair do Brasil agora. Ela falou, não tem como. Enfim, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. No final foi escolhido um menino brasileiro, mas que já morava em Los Angeles há 13 anos. Né? Então imagina quanto que esse menino já não estava batalhando por aquilo. Enfim. Ou seja, quando você está em Nova York, querem você no Brasil. Quando você está no Brasil, querem você em Nova York. Verdade. Maravilhoso. Mas foi por uma boa causa, enfim, também não me arrependo de nada. Teve gente que chegou a falar, ué, larga tudo e vai. Eu falo, como largar tudo, gente? Não tem como sair. A hora certa vai chegar e é isso. Vai. Se você fosse uma música, que música seria você? Redemption Song, do Bob Marley. Ei, Brasil! Muito boa escolha. Bom, agora é o momento que você escolhe o seu filtro e eu escolho o meu filtro para a gente printar esse momento que estamos vivendo à distância. Eu tô louco para aprender. Eu já olhei para baixo, tem uma carinha aqui, com certeza. Isso, você clica na carinha, vai aparecer várias opções aí embaixo. Aí você escolhe uma opção. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa opção aqui. Eu tenho essa opção. Tenho várias opções aqui, ó. Você está clicando uma de conhecimentos gerais, tem essa daqui. Eu vou te mostrar aqui, ó, eu gosto dessa, esse cachorro que vem aqui fazer um carinho. Ó! Ó, esse aí é maravilhoso. Mas escolhe um que fica. Escolhe um que fica parado. Porque esse daí. Eu vou te mostrar um que eu gosto muito. Parece que seu nome é Nicola Fernandes. Ah, esse aí eu gosto. Esse aí é maravilhoso. Mas peraí que eu não escolhi o meu ainda. Que eu tô. Já escolhi, vou ficar esse aqui. Tá bom. Vou te mostrar. Olha esse aqui meu, gosto muito. Se liga, olha em mim. Que nervoso. A aranha está para mim como a baleia está para você. Porra, não fala isso que eu vou perder meu convidado, Brasil. Peraí, vou tirar agora, pronto. Não. Vou botar... Cara, aranha e cobra. Ah, esse é legal, ó. Qual raça de cachorro é você? Qual raça de cachorro é você? Deixa eu ver. Aí eu tenho que clicar para usar? Ah, não, aqui. Ah, sim. Como é que eu uso? Não sei. Clica nele, bota o dedo aí. Às vezes, quando a tela tá dividida, a gente bate o dedo. Ô, gente, eu conversando aqui. Quando a tela tá dividida, a gente bate o dedo, às vezes não funciona muito bem. Não tá indo. Aqui, ó, tem... Aqui, ó, uma chuva de docinhos para você que faz credo, esse daí também é Deixa eu tirar os comentários da gente. Eu vou desativar os comentários rapidinho, só pra gente printar a tela. Cadê o seu? Ares... Cadê o seu negócio? Não dá. Volta naquele que você escolheu. Ó, aí, ó. Já é um merchandising. Já é um merchan. Cadê aquele que você tinha gostado da tatuagem? Ah, esse é legal. Esse aqui. Ah, deixa eu pegar um psicodélico também, então. Ah, não. Então você voltou nesse, vou botar um Voltei. Vou botar essas tortinhas caindo aqui atrás de mim, tá bom? Esse aqui eu já postei até foto no Instagram. Eu vou contar até 3, então, pra gente printar. 1, 2 e já! Foi, Brasil! Quem printou? O pessoal aqui na redação, querido. Ah, aqui tá, não, né? porque eu falei, ué, a minha mão tá... Como é que...
As minhas duas mãos estão aqui, né? Não, aí as pessoas printam. As pessoas Tá. printam em casa e depois, aliás, quem está acompanhando a gente e printou, marquem o Nicolas para ele ver que vocês estavam acompanhando a nossa live. E depois o pessoal da redação printa e me marca, depois eu te marco. Tá bom? Tá. Nicolas, vou tirar o filtro, muito obrigado. Pera aí. Tá bom, pode tirar, tá? Clica no rostinho que o filme. Isso. Pronto. É que o Nicolas. Você é um jovem senhor, né, Nicolas? Total. Olha só, eu não tenho computador. Para não falar que eu não tenho, tem 1 ano que eu comprei o meu primeiro laptop. Mentira, gente. É um jovem senhor, é um jovem senhor. Horrível. Eu fiz faculdade de administração, não terminei, mas fiz 2 períodos. O primeiro que tinha Excel, todo mundo Cara, eu zerei a primeira prova. Gente, mentira. Ainda bem que foi seguir a carreira de ator, né, Brasil? Ainda bem. Eu nunca soube. Ô, Nicolas, muito obrigado pelo nosso papo. Adorei falar com você, conhecer você um pouco melhor, relembrar a sua cena, saber das suas histórias. Eu fico muito feliz quando eu converso com um jovem ator assim, que tem uma direção muito focada sobre a responsabilidade dele dentro da arte, sobre a capacidade dele, sobre onde ele quer chegar. E eu tenho certeza que muitas grandes possibilidades vão aparecer para você. E a gente vai estar aqui, as pessoas que estão acompanhando a live, vão estar aplaudindo e vão estar felizes dessas chances chegarem até você, porque a gente sabe que você abraça e vai lá, não importa se o personagem é mais novo, se é mais velho, se sobe a pedra, se vê a baleia, se tem o cavalo. A gente sabe que você vai fazer e vai ficar incrível. Então, parabéns por se jogar na sua carreira, por ser tão jovem e ser tão decidido a tomar as decisões para construir uma carreira brilhante, viu? Parabéns e muito obrigado. Obrigado, e eu amei fazer live com você. Você é muito dinâmico, engraçadíssimo. É um desequilíbrio, como diz minha mãe. Falta alguma coisa na minha cabeça. Falta não. Mas então, amei. Obrigado, viu? Então venha mais vezes, então, hein? E a gente... E tá marcado lá, que eu vou fazer um doce e um salgado pra gente quando isso tudo acabar. Fechado, Brasil. Nossa Senhora, eu vou ficar até de dieta até chegar esse dia. Obrigado, viu? Se cuida aí. Beijo pra sua mãe. Beijo. Você também. Valeu. Tchau. Ei, galera, essa foi a nossa live com o Nicolas Prates. Espero que vocês tenham gostado. E olha só, essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV da Caras. Então, se vocês quiserem rever, se vocês chegaram no meio do caminho, querem ver o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, fiquem, que o papo estava ótimo, as histórias estão incríveis. A gente pôde relembrar personagens e cenas que eu tenho certeza que vocês vão matar as saudades enquanto esse tempo de pandemia aí não surge de novo trabalho, ok? Então, um beijo para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho, às 16 horas, tem mais live, ok? Tchau, gente!